Fala, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Aqui é o Caissara e quem decide quando vai parar sou eu. Aqui é o 86 e a Previdência Social tá atrás de um monte de jogador aí. Aqui é o Anjo Caído e eu trouxe um presente pra vocês. E aí, galera, aqui é o Aguiar. Parei com esse negócio de inferno, vim botar fogo no Dibrada. Põe esses caras pra trabalhar um pouco, esse tal de 86, esse tal de Caissara, é só papo furado. Estamos de volta com a presença do Aguiar, que deixou nosso podcast aí por algumas semanas e tá de volta aí. O que você fez nesse período, Aguiar? Bem, para começar, pra vocês entenderem onde eu estava, o meu número de identificação lá era 666. Eita. Bom número. Bom número, né? Podemos dizer que eu estava num lugar quente, muito quente. E não tô falando nem do interior de São Paulo, nem do Nordeste, tá? Já perguntar se eu tinha ido pro Nordeste. E o que tinha lá, o Aguiar? Tinha uma... Nesse mais secreto aí tinha uma sala de televisão, uma sala de ar-condicionado. Como que era esse lugar aí? Então, a convite do Anjo Caído, fui fazer um estágio lá, né, nesse período aí, porque ele acha que ia acrescentar o programa, né? Inclusive ele falou que já tem, como fala, vaga pra vocês no próximo estágio, tá? 86 aí, Caissara, pode se preparar. Mas eu ficava... Agradeço, mas não quero. Não sei, como você entendeu? Se o cara ofereceu o que ele me ofereceu em dinheiro, de repente compensa. Eita, você tá facinho, hein? Só pagar bem que mal tem, né? Eu pagando muito bem, cara. Muito bem. Certo, mas não, então, eu fiquei numa sala tecnologia de ponta, tá? Vocês pensam só porque lá é o... Como é o... Seria o palácio, né, do Anjo Caído, que não tem modernidade, tudo muito... Internet muito boa, tudo as instalações bacanas. Ó, tinha telas espalhadas nas paredes, assim, de todos os campeonatos do mundo inteiro. Tinha a quinta divisão do Camarões, cara. Você não sabe, você tem ideia. Eu assisti a quinta divisão dos Camarões. Aperitivos muito apimentados, comida mexicana, cachaça, não tem... Você ficou assistindo a quinta divisão do Camarão, realmente você foi no inferno, né? Porque, meu Deus, que eu castigo. Mas não se preocupa não, viu, 86? Tinha uma sala lá só em homenagem ao rebaixamento do Palmeiras, tá? Eu fico feliz por isso. Bom, amigo Divador. Após algumas semanas aí de ato, como para manter a nossa regularidade padrão, né? A gente volta para gravar um podcast sobre os veiacos aí, sobre os veiacos que não querem se aposentar ou se aposentaram muito tarde. A exemplo do nosso querido e saudoso Rogério Ceni, que nesse final de 2015 encerrou a sua carreira grandiosa aí. A gente pega carona nesse hype aí para homenagear os jogadores que passaram do tempo e se aposentaram, ou aqueles que ainda insistem, né? A gente tem alguns exemplos aí, até o capitão do time do Palmeiras aí, que magoou o nosso fim de ano, hein, Aguiar? Foi campeão em cima do Santos, levantou a taça lá e fez valer aí a força do Palmeiras aí, a força dos veiacos. Estamos aí para discutir sobre isso e muito mais logo após os nossos recadinhos. É isso aí, Caissara. Você lembra aí que na semana passada, nem foi na semana passada, né? No programa passado... No último programa, né? No último programa, realmente. Bom, a gente perguntou o que estaria fazendo o Aguiar. Algumas pessoas mandaram. O Eduardo de Manaus disse que o Aguiar estava fazendo terapia pela derrota do Santos para o Palmeiras. É isso, Aguiar, que estava acontecendo? Não falei pra vocês, mas eu assisti esse jogo ao vivo. Eu não falei, né, nada sobre isso, né? Porque não. Assim, as saídas lá do antro tem alguns portais. E lá onde é o estádio do Palmeiras são um desses portais, entendeu? Então você tem até acomodações lá pra assistir o jogo sossegado. E eu vou te falar, foi um inferno mesmo ver o Santos tomar um gol do Fernando Praz e perder um título grande do jeito que foi. Mas fazer o quê? Mas não era a terapia que eu tava fazendo lá não, viu? Eu tava me preparando pro próximo ano de Dibrada, viu? Ah, entendi. Certo. A Ludmilla aqui de São Paulo, ela confirmou as nossas previsões também. Ela falou que o Aguiar estava fazendo cirurgia de mudança de sexo. Isso aí aconteceu realmente, né, Aguiar? De forma alguma. Ela tem que entender que o Anjo Caído me tratou muito bem. Em nenhum momento nem passei esse perigo.
O Aguiar Mas continua você sendo teve uma algum- mulher, né? Não, que isso? Que isso, É. que isso? Ô, meu. Ô, Caissara, eu sou santista, não sou tricolor, pô. E por último, o Wellington de Curitiba. Curitiba que não é o nome da cidade, não é o nome do time, né, Guiar? Você sabe de explicar essa diferença aí? Do CU pro CO? O CU é a cidade, certo? O CO era conforme os padres no começo do século passado escrevia Curitiba. Porque tinha alguma relação... Não é isso? Eles não gostavam muito do Sim, sim, sim. Não. A questão é que os padres da época lá em Curitiba escrevia com CO ao invés de CU. Então, eles não gostavam do CU, da construção dessas letras? Eu vou, no próximo bate-papo, no próximo WhatsApp que eu mandar pro Anjo Caído, eu vou perguntar se ele sabe qual que é a relação disso aí. Então, pra terminar, o Wellington reclamando muito isso aí, falando que a gente é um bando de vagabundo, que a gente não tem compromisso com os ouvintes. Ele falou que o programa só tem 10 anos. Peraí. Agora você segura aí, 86. Eu estava no estágio, ou seja, ganhando mais conhecimento, ficando mais profissional para aguentar mais um ano de programa. Programa certo, de mas brada antes isso- que alguém isso- faça alguma piada. Isso não nos isenta da responsabilidade de fazer o programa semanal que nem nós estávamos falando que íamos fazer. Mas a gente pede desculpa pro Wellington, para todos os ouvintes aí. E a gente promete, ou pelo menos tenta aí, falar que vai fazer o programa regularmente agora, nem que a nossa regularidade seja daquele jeito, né, Caissara? Eu já falei no último programa, o pessoal não pode reclamar de regularidade, porque a gente vem falhando de forma constante. Então, quesito regularidade, a gente tá sendo muito, muito eficaz. Mas, bom, amigo, só para contextualizar, a gente recebeu alguns e-mails referente à nossa pergunta do último podcast, que era mata-mata ou pontos corridos. Por incrível que pareça, a grande maioria da galera prefere o mata-mata, e eu acho que até tem uma explicação, né? Porque nos últimos 6 anos aí, os últimos 6 campeonatos, apenas 3 times foram campeões, né? Que foram Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. Então, normal que o resto da galera esteja mais triste, né, com esse tipo de campanha, porque o mata-mata possibilitava campeões de forma diversificada. Mas é legal a galera tá expondo a sua opinião ainda. Eu ainda fico com a minha percepção que o campeonato pontos corridos é mais justo. Aguiar, aproveitando, você não participou do último programa, deixa sua opinião aí sobre mata-mata ou pontos corridos. Pontos corridos mais justos, sem sombra de dúvida. Mas acho que é muito mais emocionante o mata-mata. Mas o que você prefere? Que Mata-mata. Que um é mais justo, o outro mata-mata, é mais emocionante, a gente concorda, mas você prefere mata-mata? Não, eu prefiro mata-mata, eu acho que leva mais gente pro estádio, dá mais apreensão. Você vê, essa final da Copa do Brasil, porque o Corinthians acabou sendo campeão rodadas de antecedência, não é verdade? Do Campeonato Brasileiro. Não, por mérito, sem sombra de dúvida, não estou falando que ao contrário disso. Mas aí depois ficou todas as atenções voltadas para Santos e Palmeiras, porque além de ser um clássico, ser um jogo de 2 finais, né, e volta, querendo ou não, tendo final chama mais atenção. Pode ser bacana e justo do jeito que for o pontos corridos, mas ter final é muito bacana mesmo. Eu acho que a gente vai voltar ao assunto do programa anterior, aí não tem muita necessidade. Se você quiser ouvir nossa opinião, a minha do 8B, você escuta o nosso programa, só para não deixar o fora de contexto aí. Existem muitos campeonatos de mata-mata e um campeonato de pontos corridos brasileiro é muito bacana. Mas quem não ouviu o último programa e quiser mais detalhes aí da nossa opinião, teve algumas pessoas que mandaram mensagem via Facebook lá, a gente respondeu também. Escuta nosso programa anterior e vamos falar da veiaria agora, depois da vinheta. Bom, amigos vibradores, estamos aqui de volta para falar de mais um tema excepcional que escolhemos essa semana. Motivados pela aposentadoria do Rogério Ceni, a gente vai discutir se ela foi tardia, se ela foi no tempo exato,
Mas o Rogério Ceni deixou um grande legado aí para a torcida do São Paulo e esticou a carreira até o limite. Se eu não me engano, com 42 anos ele anunciou a aposentadoria. E a gente vai discutir isso sobre a carreira do Rogério e de outros atletas que a gente selecionou aqui. Mas antes, ô Aguiar, eu queria que você me ajudasse aí. O Rogério se aposentou aos 42, né? Ah, Caissara, graças ao bom Deus, não aguentava aquele homem com a idade avançada, quase de bengala, querendo catar no gol, atrapalhando os goleiros novos do Palmeiras, não, do São Paulo aparecer, entendeu? Dá uma chance, coitado do Denis. Você sabia que o Denis tem 27 anos já? Já o cara, o Denis estava antes do que o Rogério. Pode crer. O Rogério Ceni é o famoso fominha, né? Porque ele é o tipo de jogador que ele quer jogar tudo, né? Até quando o São Paulo ia jogar com time B, né? Time misto em algumas competições aí pra poupar, ele tava em todas, né? O Rogério tem uma identificação com a torcida do São Paulo gigante, né? Não precisa nem a gente falar sobre isso, é óbvio. Mas o que me deixou curioso foi que o Rogério Ceni, enquanto o São Paulo conseguia a vaga para disputar a Libertadores, ele ia esticando a carreira, né? Nos 2 últimos anos, ele tava com esse papo, vou me aposentar, não sei o que. O São Paulo conseguia a vaga para Libertadores e ele ia lá, renovava para jogar Libertadores, acabava ficando até o fim do ano. E o Rogério Ceni, dessa vez, né, fez até a comemoração, a gente pode falar que ele se aposentou, mas eu queria que o 86 falasse, assim, acho que no caso do Rogério Ceni especificamente, ele esticou a carreira dele, ou ele se aposentou no momento adequado, agora tentou, né, todas as formas, ser campeão da Libertadores mais uma vez, mas agora ficou muito tarde, né, o São Paulo tá passando por um momento conturbado, então a chance talvez seja menor do que em outros anos. Enfim. Então, eu acredito que o Rogério já devia ter se aposentado antes, né? Principalmente nesses últimos 3, 4 anos, ele deu muito vexame, né? Falhou constantemente, né? Algumas falhas até grotescas. Tomou gols que realmente, se ele tivesse com vigor físico inteiro, ele não teria tomado. Eu acho que o fato do Rogério ter esticado fez mal para a imagem dele, né? Eu acho que se ele tivesse parado antes, ele não conseguiu nada. Nesses 3 ou 4 últimos anos, ele não ganhou nada com o São Paulo. Não ganhou Libertadores, não ganhou Campeonato Brasileiro, não ganhou nada. E isso só arrastou a imagem dele para, vamos dizer, deixar a imagem dele um pouco mais enfraquecida, né? Ele virou alvo de piadas aí, muita gente fazendo meme na internet com as defesas falhas dele. Eu acho que defesas falhas não, né? As não defesas. Isso, com as não defesas dele, enfim. Até defesas falhadas também, né? Que teve lance que ele chegou a defender e deixar a bola passar, tomou gol de cobertura do Robinho por 2 vezes, né? Principalmente aquele último jogo com o Palmeiras que ele chutou a bola lá, falhou. Enfim, eu acho que o Rogério poderia ter abreviado a carreira dele, que ele seria muito mais feliz. Mas, claro, isso não diminui em nada a imagem do Rogério pro São Paulo, que tenho certeza que a torcida gostou muito dele ter continuado. Mas eu acho que a própria imagem dele foi prejudicial. Então, 86, eu vou discordar de você no quesito aí que o Rogério se aposentou tarde. Apesar dele não estar em plena forma física, em pleno seu ápice técnico, mas o Rogério Ceni é um cara que merecia, assim, mais uma oportunidade de se sagrar campeão da Libertadores, que é o título mais importante do continente. E eu acredito que ele merecia essa chance, porque assim, o São Paulo vai disputar a Libertadores, mas, sei lá, enquanto o futebol existir, né, enquanto houver futebol, o São Paulo vai ter chance de disputar a Libertadores, vai ter chance de ser campeão. O Rogério Ceni, porra, seria muito, muito bacana o São Paulo ser campeão, e ele tá ali, velhinho, mesmo se sagrando campeão mais uma vez. Puta, seria uma história assim pra virar filme mesmo, sabe? Um roteiro muito excepcional. Infelizmente não aconteceu, então segue a vida, agora ele se aposenta e o São Paulo continua aí na sua história sem o Rogério Ceni, mas com possibilidade de voltar a ser campeão da Libertadores. Por isso que eu acredito que, por mais que ele tenha até esticado aí um pouco devido a queda de performance, né? Mas eu acho válido a tentativa de ser campeão. O ruim é que o Rogério demorou tanto para se aposentar que agora, daqui 2 anos, o Denis se aposenta também. Tem isso, mas aquele negócio, né? Se o Denis estivesse muito preocupado em jogar, ele teria procurado outro time. Ele ficou contente na vaga do Rogério ali. Só a esposa dele ficava tweetando, cornetando o Rogério, né? Não sei se vocês se lembram desse episódio aí. A esposa dele, eu lembro disso.
ficava tweetando, cornetando o Rogério, mas, porra, o Rogério dá de ombros pra isso, né? Quem que é a esposa do Denis, assim, pra dar um palpite na carreira do Rogério e do São Paulo, enfim. Mas fica aí a nossa impressão. Aí o 86 acha que ele esticou demais. Eu acho que ele fez certo, deveria ter tentado. E você, o Aguiar? Antes eu tenho uma pergunta pra você. Se o Rogério fosse goleiro do Santos, o que você achava desse tempo dele ter parado ou não? Cara, eu acho o Rogério Ceni profissionalmente, assim, excepcional. Eu adoraria ter um goleiro assim que nem o Rogério Ceni, com tanta representatividade, ele é uma personificação do torcedor. Eu adoro o Rogério Ceni profissionalmente. As entrevistas deles, a pessoa dele me passa assim uma impressão de soberba, assim, quando ele dá entrevista, algumas declarações que ele procede, né? Então eu acho ele meio babaca, assim, quando ele tá falando e tal. Mas como atleta, como jogador, ele é, pra mim, indiscutível. Eu adoraria ter o Rogério como goleiro do Santos, assim, ou um jogador que tivesse a mesma representatividade. Não, então, eu só aproveitei o gancho pra te fazer essa pergunta, porque eu vou dar exemplo de um jogador do Santos que eu gosto muito e jogou também, até com a idade razoável no Santos, né, pra encerrar a carreira, foi o Giovani, né? Se o Giovani jogasse com 45 anos no Santos, eu ia querer que ele ainda fosse titular, porque é ídolo, né? Eu acho que isso aí é que cabe, o Rogério é ídolo. E eu quis aproveitar o gancho só pra comentar, que acho que talvez até comentei em outros programas. Você sabe, né, que o Rogério veio pra São Paulo pra jogar no Santos e acabou indo pro São Paulo. Você sabe dessa história, Caetano? Não sabia, não. Ele fez então, teste. Ele viajou no... Não. Ele viajou no avião, vindo pra cá, ele tava ia vir fazer um teste e jogar no Santos. Certo. Aí quando ele chegou aqui no aeroporto, o empresário dele falou, pintou uma chance no São Paulo também, você prefere o Santos ou São Paulo? Você sabe, anos 90 o Santos tava mal das pernas pra caramba, né? Certo. E segundo o próprio Rogério, ele já era São Paulino desde o tempo que ele era criança. Então ele não pensou duas vezes e foi pro São Paulo, entendeu? Curiosidade. Mas ele viajou pra fazer um teste no Santos. Quando chegou, tinha um teste pra fazer no São Paulo também, e ele preferiu fazer o teste no São Paulo. Engraçado, né? Mas não dá pra gente projetar como seria a carreira dele no Santos, né? Mas a gente sabe... Posso falar a verdade? Não, pela década, vocês são novos, mas pela década de 90 que eu passei com o Santos e o Santos passou, era mais um goleiro que ia começar no Santos, ia sofrer com a fila, ia ter os problemas que o Santos estava tendo na época e não ia dar sequência à carreira. Como outros bons goleiros que passaram no Santos e não teve chance. Eu acho que ele caiu no São Paulo. Ele foi reserva do Zete, né? E pegou o legado daquele time campeão do mundo e tal. Então acho que com certeza contribuiu para o sucesso dele no São Paulo, né? Acho que é evidente isso. Mas vamos falar de mais um pentacampeão. O Rivaldo, cara. O grande Rivaldo. Também esticou pra caramba a carreira, né? Eu acho que o Rivaldo foi um caso que ele passou do ponto, né? Porque ele começou a jogar no Uzbequistão, aí jogou no Mojimirim aqui, passou vergonha. Cara, o Rivaldo... Na verdade, o Rivaldo, quando ele veio jogar no Cruzeiro, ele já não tava jogando a mesma bola, né? Em 2013 ele veio jogar no Cruzeiro. Ele já teve que... acho que depois do Cruzeiro ele já foi jogar no Uzbequistão, ou foi jogar na Grécia, se eu não me engano foi na Grécia que ele voltou para jogar, e no Cruzeiro realmente ele já não tinha jogado, ele tava naquele timaço lá do Luxemburgo, né? Então, o caso do Rivaldo foi muito curioso, porque ele tinha sido assim, ele foi melhor do mundo em 99, né, com o Barcelona, jogava pelo Barcelona, aí em 2002 ele foi campeão, dali pra frente a carreira dele, desceu uma ladeira gigante, né, porque ele saiu do Barcelona e foi pro Milan, no Milan não conseguiu jogar bem. Aí eu me lembro que ele veio pro Cruzeiro, né? Naquele time, tinha acabado de ser campeão do brasileiro e tal. E com o Luxemburgo, né? O Luxemburgo trouxe ele acabou jogando só o Campeonato Mineiro, não foi bem. Aí o Luxemburgo deixou o Cruzeiro, ele também deixou, né? E daí a carreira dele foi pingar de... Eu acho que ele teve até um bom momento no Olympiacos, o Aguiar acho que lembra disso. Ele teve um bom momento no Olympiacos da Grécia, ela chegou a disputar a Copa dos Campeões de novo, né, a Liga dos Campeões da UEFA e tal, mas dali pra frente, cara, a carreira dele foi de mal a pior. Ele chegou a vir jogar no São Paulo de novo, mas não foi bem, né? Arrastado, né? Eu me lembro naquele time de 2002, que o Santos foi campeão paulista, o Santos eliminou o São Paulo na semifinal, ele tava naquele time, já tava zoado, já não tava conseguindo desempenhar um bom futebol. Aí foi pingando de Mojimirim, jogou no Uzbequistão, e aí
toda a reportagem que tinha falando sobre o Mogi, né, falava do Rivaldo e tal. Ele se aposentou esse ano, cara. Esse ano teve um jogo que ele fez a última partida, mas eu acho que todo mundo concorda que ele esticou demais, né? Passou do ponto. Ele teve, nessa época que ele tava pra vir, desculpa cortar o Aguiar, mas nessa época que ele veio pro São Paulo, o Palmeiras, ele chegou a ser oferecido ao Palmeiras, mas eu não lembro quem era o diretor do Palmeiras, né? A gestão que era do Palmeiras, se eu não me engano, ou era do Beluso ou era do De La Mônica, eu não vou, acertadamente eu não vou lembrar. Mas o Palmeiras rejeitou ele acabou optando em jogar pelo São Paulo mesmo. Mas logo no São Paulo ele já recebeu muitas críticas da torcida, né? Teve até alguns contratempos dele com alguns jogadores, com o treinador, né? O Rivaldo, ele realmente não... como eu falei, né? Desde 2003 aí, ele jogou até na Grécia, mas depois disso não conseguiu grandes feitos. Então, o Rivaldo mesmo, até porque depois que passa, é fácil a gente apontar, né? Se o jogador forçou demais, esticou demais a carreira. Mas o caso do Rivaldo aí, acho que desde 2003 já dava para saber, né, que não estava indo muito bem, e ele ainda insistiu mais de uma década aí tentando jogar por alguns clubes menores aí. Uma pena, né, porque deixa uma marquinha na carreira do jogador tão excepcional como foi ele, mas a vida do cara, né, velho? A gente tá aqui pra palpitar e tal, mas a vida do cara, ele faz o que ele achar melhor, né? Talvez o tesão do cara de jogar futebol seja maior do que qualquer crítica, qualquer... Exato. A gente fala por conta dele ter sido o melhor do mundo, né? Jogado ao lado de grandes craques, ser campeão do mundo, né? Jogou muito naquela final lá de 2002. Mas a gente tá aqui pra falar mesmo, a gente é um pouco... brincadeira e tal, mas se o jogador quiser jogar até os 50, ele é dono do time, né? Ele é dono do Mojimirim. Se ele quiser, ele joga até os 50. Faz o que quiser, né? Ele tá aí. Dinheiro acho que não tá faltando pra ele torrar, não, com o Mogi, né? 99 vezes ele, Paulo Baier marca pro furacão de falta. Paulo Baier marca o 99º. A 1 do 100º gol, Paulo Baier no clássico Atletiba. A gente pode falar de outro pentacampeão, né? Pra você ver, dessa geração de 2002, aí teve bastante jogador na nossa lista aqui. Eu adiciono o Vampeta nessa lista, que chegou a jogar no Juventus aqui. Puta, eu vi uma entrevista do Vampeta quando ele tava jogando pela Juventus, ele tava gordinho, cara. Uma vergonha assim, né, até, né? O Vampeta, né? O Vampeta, esse encerrou tarde mesmo, né? Mas acho que o Vampeta é muito boleiro, né? Ele não era só pela grana, acho que é pela bagunça também que ele não encerrava a carreira. Tem cada história esse cara aí, né? Acho que o ambiente do futebol, acho que ele sentia muita falta, né? Isso. Porque não é só questão de jogar, né? O futebol não se resume aos 90 minutos ali, né? É muita coisa que envolve, né? Os bastidores, né? A questão da mídia tá em cima, o status, é muita coisa que envolve. Acho que o Vampeta, ele sentia a falta dessa atmosfera que o futebol envolve, né? Mas mas o Vampeta acabou esticando demais a carreira. Ele parecia aquele jogador de pelada já no fim da carreira, né? Já não quer saber de nada. Você tava falando do Vampeta que eu lembrei que esses dias também o Gil tava jogando pela Juventus da Moca também. Teve uma partida lá que ele fez 3 gols. Teve uma pizzaria que deu um monte de pizza ou esfirra lá, sei lá, pra ele comer em comemoração lá, que patrocinava o Juventus. O Gil também é outro jogador que, apesar do Gil, ele não teve uma carreira tão brilhante quanto a do Vampeta, né? O Gil não se compara, mas é um cara que também arrastou por bastante tempo aí. O Vampeta, desses que a gente falou, é o que tem a carreira mais discreta, assim, em comparação ao Rogério, ao Rivaldo, né? Mas o Vampeta teve uma carreira brilhante pelo Corinthians. Se eu não me engano, antes do fim da carreira, ele voltou a jogar pelo Corinthians e também foi uma coisa meio esquisita. Não sei se você lembra. Ele foi rebaixado, né? Ele foi rebaixado. Ele tava naquele time rebaixado, né? Foi rebaixado em 2007 ou 2006. Acho que 2007 o Corinthians foi rebaixado. E ele tava naquele time e já tava esticando a carreira, né? Pra você ver, ele ainda jogou após isso, né? Imagina o estado do Vampeta. Aí você vê essa geração de 2002 aí, tem bastante jogador na nossa lista. Eu queria falar com vocês um jogador ainda que não se aposentou, mas está a vias mas ainda parece que quer ganhar algum trocado jogando em alguns times duvidosos, digamos assim, né? Até teve uma recente passagem pelo Fluminense que foi
algo muito bizonho, né? Ele não chegou, acho que, fazer 10 jogos pelo Fluminense, foi o Ronaldinho Gaúcho. Alguém concorda que ele passou do ponto já? A questão aí não é passar do ponto, a questão é querer jogar, que eu acho que se ele tivesse com vontade, fosse um cara igual o Zé Roberto, sabe? O Zé Roberto, o Zé Roberto é a idade aí, mas o Zé Roberto treina, o Zé Roberto vai pra cima. O Ronaldinho não quer mais saber disso. O Ronaldinho só quer curtir. Aí fica difícil, um cara com idade já avançada e só curtir, aí fica complicado, né? Eu também acho que a questão do Ronaldinho não é a questão nem de idade, né? Eu acho que ele nem tem uma idade perto desses jogadores que a gente tá falando tão avançado assim. A questão do Ronaldinho é vontade e seriedade de querer jogar a bola realmente. Ele não tem compromisso nenhum, ele já provou por A mais B, pelos diversos times que ele passou, pelo leilão que ele fez com outros times aí, em querer contratá-lo, que ele não quer mais saber de vestir camisa, disputar título. Ele quer ir lá e ganhar o turno dele. Ele e o Assis realmente fazem uma dupla muito boa fora de campo para saquear os outros times aí. O Ronaldinho vem se prestando alguns papelões aí, foi jogar no México também, foi mal. Essa passagem pelo Fluminense foi algo muito desagradável para todos os lados, né? Só fez mal pro Fluminense, fez mal pro Ronaldinho. E parece que ele ainda não desistiu, não. Ele vai continuar aí arrancando dinheiro de algum time aí que esteja disposto a usar a imagem dele ainda, né? Infelizmente, porque é um cara que, eu vou até puxar aqui um jogador que tem aproximadamente a mesma idade e foi artilheiro do ano no Brasil, que é o Ricardo Oliveira, né? Você vê a diferença de compromisso, né? O Ricardo Oliveira encerrando a carreira, mas conseguiu ter um ano excepcional, né? Até faz a gente... Não tem como você falar pro Ricardo Oliveira que ele tá esticando a carreira assim a ponto de ser prejudicial, né? Porque o cara com 35, 36 anos aí, artilheiro do Brasil, voltou a jogar pela seleção brasileira nas eliminatórias aí e quase foi campeão da Copa do Brasil aí. Uma pena pro Santos, mas você vê, né? Quase. Quase, né? O 8-6. Mas você vê, né? A diferença de comprometimento faz muita diferença, né? Porque se o Ricardo Oliveira não tivesse o compromisso, né, e a dedicação, com certeza a gente estaria descendo a lenha aqui nele, falando que ele passou do ponto. Diga-se de passagem, né, 86, a Copa do Brasil que a porcada ganhou, mas com muito respeito essa porcada, tá? Certo. Falaram mais o nome do Ricardo Oliveira do que do próprio título. Você vê como o cara ainda é importante. Não sei se falaram mais do Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira e o Fernando Praz foram um protagonista nessa questão aí, né? Mas chama realmente atenção, né, o Ricardo Oliveira, né? Ele era um jogador desacreditado, né? Ele tava jogando... Não, o Ricardo Oliveira é ótimo jogador. Eu acho que todo time no Brasil hoje, se falasse, você quer o Ricardo Oliveira, todo time vai querer. Quem tem um atacante que faz mais gol que o Ricardo Oliveira, que tem mais presença diária que o Ricardo Oliveira? Nenhum time no Brasil tem. Você pega qualquer... O Corinthians, que foi campeão brasileiro, o Ricardo Oliveira tá jogando bem mais do que o Wagner Love, né? O pessoal fala tanto do Guerreiro no Flamengo aí, que o Guerreiro não tá jogando nada no Flamengo. Então eu acho que o Ricardo Oliveira marcou realmente essa Copa do Brasil aí, tanto pela bola que ele tava jogando, quanto por essas questões aí de conflito entre ele e o Fernando Praz, né? Mas eu não tenho nada contra o Ricardo Oliveira, não. Acho que ele é bom jogador, sim. O título que o Santos perdeu pro Palmeiras, eu me senti como se o Santos tivesse perdido na mesma situação que quando o Santos perdeu o título pro Ituano, cara. Fiquei muito triste por um título tão ganho ser perdido de forma tão trágica por um time, com todo respeito, 8-6, um time inferior. Ô Caissara, Caissara, mas só posso pôr um detalhe aí no que você tá falando? Pode. Foi pior, porque 8 anos nós perdemos o jogo e tinha que recuperar o placar. O Palmeiras, nós fomos com o placar feito. Então eu me senti pior do que ter perdido o 8 anos. Não vamos esticar o assunto. O seguinte, inferiores é o Santos, e eu queria mandar aquele abração pro Nilson. É nóis, Nilson. Tamo junto. Mas só, o Aguiar, só pra gente lembrar, o Santos jogou 2 jogos em casa contra o Ituano, né? Mas não vamos esticar muito sobre esse, que não é o foco do nosso programa de hoje. Quem sabe um outro programa a gente discuta isso mais. Vamos seguir aqui com a nossa lista. Outro jogador aí que a gente pode citar aí da geração do Penta é o Dida, né? O Dida tá jogando ainda, se você não sabe jogar. O Dida tá no Inter, né? A reserva do Alisson, né? Que é o goleiro da seleção hoje.
Mas o caso do Dida aí eu nem vou dizer que ele tá errado, não. Porque tá ganhando a graninha dele lá, vai fazendo uma colê com o pessoal do Inter. Quem sabe aí, depois que ele decide encerrar, já pega uma vaga de treinador de goleiros lá, ou de técnico, não sei qual que é o objetivo Diretor, sei lá. de futuro dele, mas E no caso de goleiro, não fica tão visível, né, mais que o cara tá esticando a né? carreira, né? É mais aceitável. Até o goleiro, ele ganha mérito, né? Por ser mais velho, que falam que ele ganha experiência, ganha tempo de bola, de tempo, né? Ele sabe sair, ele tem experiência. Pro goleiro é bem mais aceitável do que para um jogador de linha, né? A gente tem um goleiro, o Fernando Praz aí do Palmeiras tem 36 ou 37 anos aí, foi campeão. Ninguém comenta a idade do Praz, né? Fala assim, porra, o Praz tá velho já. Ou ele renovou por 2 anos. Se fosse um atacante de 36 anos renovando por 2 anos, iam falar assim, porra, mas 2 anos para um cara de 36 anos não dá, né? E tal. Para um goleiro é normal. E eu acho que o Dida tá certo também. O Dida não cometeu grandes falhas. Tá na dele, tá ganhando o dinheiro dele. Jogou, tava na Portuguesa, depois já foi pro Grêmio, pra um time grande. Depois foi pro Inter também, né? Então eu acho que o cara tá certo. O caso do Dida aí é mais compreensível por causa desses motivos que você citou aí. De forma brilhante, 8B, eu diria. Muito obrigado. Ô, Caetara. Oi. Sabe o goleiro que era da seleção da Holanda, que era bom pra caramba, que jogou até os 41 anos? É o Van der Sar. Van der Sar é bom. Goleiro do Arsenal. Não, Manchester, tá maluco? Isso, do Manchester. Ah, perdão. Ô, 8B, vamos fazer o seguinte. Quando é futebol internacional, você não dá palpite, porque você só erra, cara. Não é, cara. É que eu me pauto no Pro Evolution Soccer e às vezes vem com um hack errado. Não, o 8-6 ele fica jogando aquela Master Liga, né? Que os jogadores eles trocam de time de acordo com o mercado daquela competição interna lá e ele começa a achar que aquilo é o real, né? Ele começa a misturar a realidade e o mundo virtual e começa a falar esse monte de bobagem aí, porra. Falar pro torcedor do Manchester que o Van der Sar jogou no Arsenal, o pessoal quer te bater. No Arsenal é o Seaman, goleiro. Isso. Grande goleiro também. Acabei de consultar aqui no Ronaldinho Soccer. Mas então, o Van der Sar também, mas esse aí, porra, jogou bem pra caramba, muito tempo. Ele chegou a jogar a Copa do Mundo veterano também, ou a Eurocopa, eu não tô lembrado. Mas é outro cara que nem o 86 falou, né? Posição de goleiro é mais confortável o jogador jogar com uma certa idade, porque o esforço físico é menor, né? Apesar do goleiro ter um treinamento bastante exaustivo, mas é mais compreensível, é mais normal acontecer, né? Do goleiro esticar a carreira. 99 vezes ele, Paulo Baier marca pro furacão de falta. Paulo Baier marca o 99º. Mas vamos continuar falando dos goleiros. O Mondragon, jogador mais velho a disputar a Copa do Mundo, 86. Eu não acompanho muito a carreira do Mondragon. A gente lembra do Mondragon quando ele era disputado a Libertadores dos anos 90, né? No começo do ano 2000, goleiro colombiano. Eu nem lembrava que ele tava jogando ainda, mas nessa Copa de 2014 ele tava na reserva, teve um jogo, não sei se o Aguiar vai lembrar exatamente, mas acho que no terceiro jogo, né, Aguiar, da fase classificatória, ele entrou no segundo tempo lá. Logicamente que foi feito isso para ele receber esse mérito, né, essa homenagem de ser o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, né? Isso a gente já disputa, acho que a gente falou isso no primeiro programa, se eu não me engano, Caissara, sobre o Rogério Ceni, né? Que o Rogério Ceni devia ter tido essa oportunidade também. Com certeza. Concordo. Falando aqui em jogador da região aqui latina, outro jogador que eu me lembrei que nem estava na nossa lista aqui antes do programa, 86, que você gostava muito de jogar, era o Blanco, né? Você lembra? Esse foi que esticou a carreira. Igual o Temoc Blanco, mexicano? Né? Jogador mexicano, jogava do lado do Hernandes. Eu gostava bastante de jogar com ele no Wing Eleven, não era nem no Pro Evolution, era no Wing Eleven do PlayStation 1. Fazia muitos gols, o Blanco. É aquele jogador que também esticou bem a carreira, né? Era um jogador muito querido na região dele. Acho que ele jogou no Atlas ou no América do México, ou nos dois, né? Eu não vou saber exatamente. Mas ele chegou a disputar uma partida de Copa do Mundo, acho que em 2010, não foi, o Caissara?
Isso, ele tava jogando. Ele chegou a jogar a segunda divisão do futebol mexicano, mas mesmo assim ele era convocado para a seleção. Disputou a Copa de 2010 também, jogou. E foi que ele entra mais ou menos na linha do Rogério, né? Ele é um jogador muito, no caso dele, para a seleção do México, né? Um jogador muito representativo e por isso ele disputou a Copa do Mundo e tal, mas ele esticou a carreira dele. Eu lembro, se você ver imagens dele quando ele tava para se aposentar já, ele tava bem fora de forma, ele tem um jeito engraçado de jogar, assim, ele corre meio engraçado. É bem bizonho. Já tava assim, meio gordinho, já tava meio calvo, né? Uma barriguinha assim, sabe? Parecendo aquele cara pós-casamento, sabe? Sabe, Aguiar. Sabe, Aguiar. Então, detalhe, eu não sei por que vocês lembraram de mim, mas é interessante. A barriguinha. Aliás, o Blanco é bem parecido com o Aguiar, você não acha, Caissá? Mas o Blanco de hoje. Não, porque o tom da pele lembra, assim, a fisionomia nem tanto, mas a barriguinha pós-matrimônio ajuda, né? Eu tô mais pra branca de Street Fighter que branco. Tá maluco. Mas bom, seguindo a nossa lista aqui, outro jogador internacional que também esticou a carreira pra caramba, mas esse todo mundo gostou, chegou a ser campeão inglês no finalzinho de carreira, que é o Giggs. O Giggs é outro jogador que o 86 jogava no Wing Eleven. E foi um jogador também que esticou a carreira bastante, mas esse, em plena forma física, capitão do Manchester, esse não tem o que falar, né, 86? Eu não teria como eu falar do Giggs fora, né, sem ser do mundo virtual, porque eu jogava bastante com ele no videogame, mas eu não acompanhava muito a vida dele futebolisticamente na vida real. Mas eu lembro que o Giggs, ele é desde a época da década de 80, né, ele começou no Juniors do Manchester na década de 80, jogou muito. Ele que fez o cruzamento lá pro Rob Keane fazer o gol no Palmeiras lá em 99. Quando o Palmeiras perdeu o Mundial pro Manchester, ele cruzou, o Marcão falhou e o Rob Keane fez o gol. Ou o Rob Keane ou o Roy Keane, eu não vou lembrar exatamente. Mas eu gostava de jogar com o Giggs, né? E o Giggs, pelo que a gente sabe dele, né, do noticiário internacional, ele era um jogador muito íntegro, né? Ele gostava muito do Manchester, ele era uma espécie de Rogério Ceni também do Manchester, né? A torcida adora ele. Exatamente. Ele é um jogador que deixou um legado importantíssimo na história do Manchester. Vira e mexe, ele é homenageado aí como jogador... essas homenagens que eles prestam a jogadores representativos, relevantes na história de um clube, né? Ele chegou a ser... Eu me lembro que ele foi homenageado pela rainha da Inglaterra, por alguma situação especial, mas enfim, só para evidenciar a importância do Giggs no futebol inglês e pelo Manchester United. Bom, vamos falar do jogador mais importante da nossa lista aqui, que o 86 vai concordar comigo, jogador que é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro dos pontos corridos, grande Paulo Baier, 86, que jogou pelo Palmeiras. Jogou, foi uma espécie de Marcos Assunção anterior à sua época, né? O Paulo Baier era o principal jogador do Palmeiras, eu acho que jogou em 2009, 2010, acho que foram 2 temporadas ou uma só que ele jogou. Foi uma época de vacas magras Palmeiras, né? Onde o Palmeiras dependia muito de apenas um jogador, e esse jogador tinha que fazer muita coisa das bolas paradas do Paulo Baier. Cara, eu gostava do Paulo Baier, né? Apesar de a gente olhar o Paulo Baier e ele no hino nacional já parecer que tá meio cansado, né? Aquela cara meio de meio dele. Mas eu gostava do Paulo Baier, cara. Lógico, o Paulo Baier, você falando, o principal jogador, lógico que ele tem... os números dele são muito, muito grandes, né? Ele disputou partida pra caramba, fez bastante gol. Mas não é nem um jogador brilhante, mas é um jogador emblemático, né, cara? Na época que eu jogava no Palmeiras, eu gostei um pouco, mas odiava depender só dele. O Paulo Baier... O curioso do Paulo Baier é que ele se dava muito bem em time pequeno, assim. Pequeno não, time médio do futebol brasileiro. O Palmeiras. Palmeiras. Mas a torcida do Goiás adora ele, né? Ele jogou no Atlético Paranaense. Eu me lembro uma vez que tava mandando muito bem, ele fazia gol, capitão do time, camisa 10. Jogou pelo Criciúma também ano passado, foi importante, né? Mas o Paulo Baier, esse dá pra dizer que ele esticou a carreira, né? E nesse ano, ele
acho que foi uma piada pronta, ele jogou pelo incrível Juventude. É uma contradição danada, né? Mas Paulo Baier foi um jogador icônico sobre o nosso tema aqui. Avançando mais um pouquinho, que a gente tá chegando no nosso tempo do programa, eu queria falar sobre, acho que o melhor jogador, agora falando sério, o melhor jogador da nossa lista aqui, não sei se vocês concordam, mas o Romário, cara. O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. E esticou a carreira dele ao máximo, né? Chegou a ser treinador e jogador de futebol ao mesmo tempo, coisas que só no Vasco acontece, né? O Vasco permitiu isso. E no América também ele fez isso, não foi? Não sei, acho que ele nunca jogou pelo América, não foi? Ele foi dirigente do América, não foi uma coisa assim, ô Aguiar? Ele é dirigente porque o pai dele, além de ser presidente do América, ou ex-presidente do América, é um torcedor doente do América. Aí o Romário assumiu lá junto com o pai dele para dirigir o clube, mas ele nunca jogou pelo América. Tá certo. Eu me lembrava disso, que foi uma grande decepção da carreira dele, né? Aquele discurso de entrevista coletiva, né? É uma pena, nunca joguei. Mas o América acho que nunca teve condições de bancar, né? O que o Romário merecia ganhar, enfim. Ele acabou... Eu achava que merecia. Então, essas coisas aí do futebol, enfim, ele não chegou a jogar, mas no Vasco ele esticou a carreira, foi artilheiro, veterano. Eu me lembro que ele só jogava em casa pelo Vasco, né? O Romário nunca gostava de treinar na juventude dele, imagina no final da carreira, né? Ele só jogava quando o Vasco ia jogar em casa, mesmo assim foi artilheiro do Brasileirão. Fato curioso aí, né? E mostrava a qualidade técnica que o Romário tinha, né? Absurda. E mesmo veterano, jogando menos partidas que a maioria dos outros atletas, ainda conseguiu ser artilheiro. Ô Caissara e Aguiar, vocês têm um jogador que eu me lembro que ele, quando a gente jogava o Super Nintendo, Ronaldinho Soccer 98, ele já estava presente naquele time do Fluminense, que é o Magno Alves, cara. Quando o Palmeiras jogou esse ano contra o Fluminense, o Magno Alves substituiu o Fred, eu tive a impressão de que, porra, eu tô voltando à época do Ronaldinho Soccer. É um déjà vu, né? E o Magno Alves é realmente aquele jogador emblemático que ele quer arrastar a carreira, não quer pagar. E ele não tá jogando mal não, né, cara? Sei lá, né? Eu não acompanho assim as partidas do Fluminense, mas o engraçado do Magno Alves é que a gente se sente menos velho, né? Porque, porra, tem um jogador jogando aí que joga desde o tempo que eu comecei a assistir futebol, né? Eu me sinto menos velho quando eu vejo o Magno Alves jogar. No caso do Magno Alves, é aquele efeito que nós tivemos algumas semanas atrás, da volta dos anos 90, né? Que é impeachment de volta, alta inflação, Palmeiras campeão, Magno Alves, e assim em diante, né? É Semana nostalgia. Semana nostalgia. Mas eu queria falar que eu acho que você tá, não sei se você vai colocar na lista ou tá aí anotado, o Edilson Capetinha. Não, só pra citar que ele foi apresentado pelo Taboão da Serra, o famoso CAT. Ele vai jogar ainda? Da Serra. Não, então, vai jogar aos 45 anos pela 4ª divisão de São Paulo. Parabéns, futebol paulista. Parabéns, Edilson. E parabéns ainda ao médico do Taboão, que vai ter muito trabalho. Boa sorte. Com certeza. Detalhe importante. Ele só vai jogar jogos em casa, ele não vai viajar com o time, só quando for jogo em casa. Pra poupar a saúde dele. Mas de qualquer forma... Quando for jogo em casa e quando for jogo no dentro do quarto. Esse é um daqueles jogadores fanfarrões, né? Que acho que é aquilo que a gente tava falando do Vampeta, né? Sente falta desse clima de jogo aí. E é sempre bom, né? Aparecer na TV de vez em quando. Pro time é legal, né? Que tá bom. A gente só tá falando tá bom é por causa disso, né? Acaba atraindo uma atenção da mídia esportiva aí. Olha, eu tô colocando a gente como mídia esportiva, hein? Você viu? Posso garantir uma coisa pra vocês. Aonde eu estava é o primeiro programa, cara. Com certeza. 39 vezes ele, Paulo Baier marca pro Furacão de falta. Paulo Baier marca o 99º. A 1/100º gol, Paulo Baier no clássico Atletiba. Aí, galera, agora o momento de conexão. O momento mais esperado do programa, né? E hoje eu vou mudar um pouquinho. Como eu tive que fazer um estágio, vocês já sabem aonde, lá com o Anjo Caído, aquela coisa toda. Deixa eu falar em o Caissara 83.
quando vocês me verem, eu vou estar um pouco mais escuro do que o normal, tá? Não é por causa do tempo lá, né? Porque é muito calor, mas nada de sol, muito escuro, é um negócio meio complicado, vocês entendem, né? Mas, então, vou passar pra vocês um pouco que eu vi lá, dia de passagem, com uma estrutura muito boa, tá? Caiçara e 86, quando foram conhecer lá, que tem convite já garantido, vocês vão ver como que tem uma estrutura muito boa. Eu tava na ala VIP. Mas, ó, uma coisa interessante que ele já me revelou. O cara jogou pelo Corinthians, já tem cadeira cativa lá, tá? Não interessa, pode ser bom jogador do jeito que for. Jogou pelo Corinthians, tá com a cadeira cativa lá. Se for o campeão, entendeu? ele ganha o camarote, né? Não, se o cara ficar na reserva, passar no dentinho do Corinthians, ele tá com vaga garantida. Entendeu? Porque assim, ele explicou, tem vários estágios. Por exemplo, tem 3 times no Brasil hoje que ele usa pra, como fala, para trazer, né? O cara já vive essa passagem, né? Essa coisa mais dura, o inverno, na própria terra, que é o Vasco, o Botafogo e o Palmeiras. Então ele não precisa descer. Ele já vive nesses times, essa situação. Já Entendeu? paga em vida, né? E paga em vida, então ele não precisa descer, já tá pagando aqui mesmo. Agora, no caso de jogadores que vestem a camisa do Corinthians, eles, mesmo que depois vestir a camisa do Palmeiras, do Vasco ou do Botafogo, não tem jeito. Eles têm que participar lá porque é contrato, entendeu? Já tá... Vestiu a camisa do Corinthians, já tá lá. Entendeu? E outra coisa, hein? Tem alguns times que é considerado times assim, de nível superior, igual o Santos. Esse time de Santos, né? Tipo São Caetano, São Paulo, não adianta. Jogou no Corinthians, jogou no Santos, não tem jeito. Aí de qualquer jeito. A questão é vestir a camisa do Corinthians. Por exemplo, tem uma ala enorme lá que é destinada a todos os torcedores do Corinthians. Nenhum torcedor do Corinthians vai pro andar de cima, vai pro andar de baixo direto. Entendeu? Então é assim que funciona. Não sei, eu tô passando pra vocês como que funciona. Não, mas eu gostei da estrutura, vários cursos, entendeu? Como sobreviver à Série B, não quis falar, porque acho que eu e você não precisamos dessas coisas, né, Caissara? Com certeza. Como sobreviver na Série B. Eu vou dar minha vaga, entendeu? A vaga que você falou, eu vou deixar com você, que já que você gostou tanto de lá, né, faça bom proveito. Não, mas eu como tem convite garantido, principalmente, o próximo, que eu saiba, o próximo, pelo que eu vi a ordem do convite, é o 86. Independente dele torcer pro Palmeiras, ele vai ser convidado. Não tenho tempo de fazer essas coisas não, o Aguiar. Então, mas assim, gostei, eu esperava que seria uma coisa cruel, apesar que eu tava numa área VIP, né? Eu via tortura, via tudo, mas tudo muito de longe. Eu tava naquela parte que você toma sua bebida de primeira, comida muito boa, churrasco todo dia, aquela coisa toda. O churrasco entendeu? lá deve Eu tava numa área boa. Churrasco lá com certeza, né? Com certeza, churrasco rola todo dia. Ô Aguiar, você chegou a experimentar o tridente do capeta? Olha, veja bem, deixa eu explicar bem essa coisa do tridente. Ele não usa para os convidados VIP, certo? É só para outras alas. Tipo assim, o tridente já em alas tipo torcida do Corinthians, partido político e olha essas coisas a mais, tudo já tem o tridente garantido. Na área VIP não, ele é um pouco mais sossegado. Tem o tridente, sabe? Mas é uma coisa mais assim, só pra falar que tá lá, pra não perder aquele tema, sabe? Senão fica meio fora do tema, né? Aí, ao invés de inferno, fica aparecendo, sei lá, essas casas noturnas, sei lá o que fica aparecendo outra coisa sem ser inferno. Essas casas noturnas? Então só pra não frequentando muito. Você frequenta muito essa casa noturna? Não, mas estilo Fred Carhal, Não, eu vou falar pra vocês, eu estava muito bem acomodado. Ô Caissara, o cartão de crédito do Aguiar, a fatura veio um monte de posto de gasolina. Não sei por que ele vai tanto em posto de gasolina. E o valor alto, né? Você encheu o tanque 2 vezes no mesmo dia, né? É estranho essa história tanto. E é posto de gasolina sendo que ele nem dirige. Batuque, balanço, indo pra carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de
bate melodia.